Mamíferos, como vocês estão? Estamos começando agora o nosso 9º episódio e eu não posso deixar de falar com vocês. Sigam o nosso canal, curtam os nossos vídeos, ativem o sininho para vocês sempre ficarem sabendo dos novos episódios que estão chegando na sua telinha, beleza? Bom, estamos aqui agora com todos os 4 mamíferos originais, né? Eu sou o Samuel Carvalho, supervisor de campo da Companhia do Leite. Primo do Ronaldo Carvalho. Carvalho também. Tudo Carvalho. Tudo parente. Você sabe que eu nunca tinha percebido isso? Vocês são tudo de Perdões, então? Não. A turma apesar de ser de Perdões, eu não perdoo, não. Nossa, essa foi boa, hein, Ronaldo? Foi boa. Perdemos 6 seguidores. 6 seguidores perdemos. Bom, e o título agora do nosso podcast de hoje, o nosso 9º podcast, é Por que o produtor rural não gosta de ganhar dinheiro? E aí, mamífero? Eu fico feliz que você vai participar do podcast dessa semana ou não? Oi? Você vai participar do podcast dessa semana? Vou, ué. Você não vai, não? O Ronaldo e o Samuel foram apresentados. Ah, você foi mesmo? apresentado? Eu também não, cara. Agora que a gente... ué. Então vai lá. Qual é o seu nome? Meu nome é Daniel. Onde você trabalho aqui na Companhia do Leite. Junto aqui os 4 mamíferos iniciais. Time titular. Time titular. Divulga o seu Instagram também. Aproveita que eles não divulgaram. Meu Instagram é @DanielDBCLR. É isso aí. Você coisa bagunçou chique. suas próprias letras, né? Eu baguncei, porque na verdade é @DanielBCLR. Porque é Daniel Brum de Cerqueira Leite Ribeiro. É isso aí. Se tivesse um verbo, virava uma frase, de tão grande que é. Não sei pra isso. quê, né? Não sei pra que isso tudo. Mas fazer o quê, né, Josenei? Fazer o que com esse tanto de sobrenome? Estamos aqui também com o nosso galã, o cientista do agronegócio, Leandro Avelar. Eu sou galã? As meninas tudo tá falando aí. Ué, 16% de audiência feminina, nós vamos trabalhar para aumentar isso e nós estamos investindo na sua imagem. Entendi. Exatamente. Entendi. Galã Não vai ter do muito time. sucesso, eu acho. Mas Mas a gente... Estamos tentando. Estamos tentando. Depois a gente vê o que o algoritmo diz pra gente no final das contas. Não é verdade? Vamos falar de coisa séria, então? Vamos lá. Ronaldinho, e esse tema maluco aí? Eu fui responsável pela provocação, pessoal. Vou confessar, né? A provocação de por que o produtor rural não gosta de ganhar dinheiro, ela está ligada à ideia que a gente teve aqui de discutir como fazer para convencer os produtores rurais a adotarem mais tecnologias para sua propriedade. Seja essas tecnologias algo complexo, de alto valor agregado, ou seja uma simples técnica de produção que pode ser contextualizada em qualquer cadeia do agronegócio. Exemplo, Leandro. O exemplo que eu posso dar é a questão, por exemplo, de agricultura de precisão, né? Na parte agrícola. Você vai lá, explica para o produtor que é interessante para ele, que ele vai produzir mais, que ele vai ter uma melhora na eficiência dos insumos, que ele vai gastar, que ele vai economizar, e muitas vezes o produtor não faz. Eu acho engraçado que eles falam para a gente assim: rapaz, eu gostei dessa ideia que você me falou. Você é um rapaz ativo. Gostei demais. Isso aí que você falou serve pro meu vizinho aqui. Eu vou passar o telefone dele para você. Então, assim, acaba que a pessoa não faz para ela. E aí, assim, como que a gente, que é consultor, vai ajudar a convencer, como que o vendedor pode ajudar a convencer, como que você que está na nossa audiência, que quer trabalhar na consultoria, pode convencer, você que está na universidade pode convencer, e você, produtor, pode se convencer, você que é parente de um produtor pode convencer alguém a adotar essas tecnologias, buscando ganhar mais dinheiro, que é alvo da nossa provocação. Essa vai ser a brincadeira de hoje, Daniel. Mas eu acho também que é muito importante a gente dar crédito a quem deve.
E teve um fã que pediu esse tema também, não pediu? Com outro com outro título, mas a ideia era essa. Exatamente. Quem que é o nosso companheiro amigo? Discutindo sobre isso, né? Nosso amigo Elivelto, produtor rural de Santa Rita do Sapucaí, ele fez a provocação inicial, né? Como que ele gosta do trabalho nosso aí, fez, Ronaldo, como que você faz aí para poder convencer cada vez mais aí os produtores a adotarem tecnologias? E como ele fez essa provocação, foi da onde veio a ideia, foi onde partiu a ideia. Manda um abraço para o Elivelto aí, para toda a família lá, são produtores assistidos pela Companhia do Leite, pessoal que a gente tem em grande consideração aí, e que tem uma história de sucesso, né, no trabalho nosso de assistência. A família trabalhava com morango. Qual região que ele é? Santa Rita do Sapucaí. Ela tem sul de Pouso Minas. Alegre, né? Tem. A família trabalhava com morango e leite era subproduto, produziam em torno de 100 litros de leite por dia na época. Agora pararam com morango, já ultrapassaram os 500 litros de leite por dia, estão mirando em 1.000 litros de leite por dia. E o pai, que tinha pavor de leite, hoje não aceita falar mal da atividade leiteira, mas se falar mal da atividade leiteira perto dele, ele briga com você. Por um instante eu achei que você ia falar que os dois tinham juntado e feito uma loja de milkshake de morango. Porque aí já tirava o leite, tinha um morango ali do lado e já tinha verticalizado a produção. Não, acabaram com o morango, pararam com o morango e estão crescendo acelerado na atividade leiteira. Morango é uma cultura complexa, né? Morango é uma cultura enjoada, assim, cara tem que saber muito para plantar morango. Entendo de morango igual pilotar avião. Não, então... eu também não entendo muito, não, mas assim, eu já escutei falar. Dizem, né? Fofoca, a Rádio Peão Rádio Peão fala que é o projeto deles aí, rapidamente, já estão chegando a 700 litros por dia, pelas aquisições que fizeram recente. Então, pessoal, é um caso de sucesso que a gente trabalhou, o pessoal que começou pequenininho, não acreditava na atividade leiteira, e fizeram a conversão. E lá, né, é um lugar interessante. Lá é exemplo de que a gente usou várias técnicas de persuasão, várias estratégias de convencimento aí para começar a mudança. Uma das primeiras coisas que foi implementada na propriedade deles foi a gente montou um planejamento de volumoso e a discussão era se ia trabalhar com que tipo de volumoso que ia trabalhar. E a gente percebeu que existia vícios em trabalhar com alguns tipos de volumoso. E aí o que eu fiz? Eu recomendei trabalhar com volumoso que eles tinham menos afinidade para eles terem mais dependência da assistência técnica. Então, assim, foi uma jogadinha. Foi uma jogada. E aí a gente recomendou trabalhar com pastejo rotacionado. E como eles não tinham afinidade com aquilo, eles passaram a depender mais da assistência técnica. E quando implementaram o trabalho e começaram a adubação, pegamos a cultura que já tinha, a braquiária, e começamos só dividiu e adubou, viram o resultado, e aí começaram a acreditar na assistência técnica. De lá para cá, aconteceu isso. Ronaldo, e voltando assim, tem muita gente que não acredita, que você mostra a solução. Você, Samuel, que está no campo também, você mostra a solução para a pessoa na questão do leite, essa questão mesmo de volumoso, a gente falou muito no último podcast, e a pessoa não aceita. Existe. Isso acontece diariamente com todos os nossos técnicos. Mesmo a gente no campo, com mais experiência, sempre acontece isso. Porque o produtor hoje ele tem acesso de mais informação, muita informação. Só que nem sempre são informações de qualidade. E existe briga também no meio do WhatsApp, Twitter, Facebook, todas as mídias sociais, Instagram, um puxando a corda para o seu lado, falando mal de um volumoso, principalmente, né? Um fala que o pasto não presta, o outro fala que o milho não dá, e por aí vai. Então, né, o produtor ele fica no meio dessa briga. Quem é que vai filtrar isso para ele? Ele precisa de alguém para filtrar. Que tipo de informação que está chegando para mim? Ela é verídica ou não? Então, qualquer um que chegou lá, principalmente se for vendedor, aí é que ele vai duvidar mesmo. Uhum. Apesar de que ele acaba acreditando, às vezes, nas pessoas que ele menos deveria acreditar. E é isso. Depois nós vamos chegar num outro ponto aí, né? Mas aí vai em exemplo também, né? Em quem ele deveria acreditar ou não, é difícil de você... É complexo. Imagina assim, você lá, você conseguir julgar quem está falando a verdade ou não, ou quem está falando o que presta ou o que não presta. Mas é muito pelo exemplo. Sim. Não é? E no caso do vendedor, eu tenho um pouco de raiva disso hoje em dia, sabe? Raiva de quê? Por exemplo, a gente que é técnico, veterinário, tinha até essa brincadeira na veterinária, que o camarada, na hora que
ele acabou de formar, ele vai para a área de vendas, que normalmente é onde a gente tem uma grande oferta de emprego, aí todo mundo fica com aquele preconceito dele ser vendedor, né? Existe até o venderinário, que o pessoal chama. E isso é uma coisa que me irrita um pouco, porque depois que eu fui para Goiás, que eu tinha esse preconceito, eu comecei a vender e eu tinha comércio e tudo, você vê que se você fizer um trabalho sério, você não está enganando ninguém. O problema é que chega na fazenda e é uma pessoa, às vezes, que está tentando enganar e traz esse estigma com ela mesmo, que na hora que ele chega na fazenda falou que é vendedor, quem veio para trás já trouxe aquilo. Então, se você traz embasado uma coisa que é verdade, eu acredito que melhore. Mas, de fato, existe esse problema com preconceito. E o bom vendedor também, ele tem que fazer o produtor produzir mais. E a gente vai falar lógico. eu acho que eu até vou fazer uma provocação a vocês aqui. Como nós vamos falar de algumas técnicas de persuasão, eu acho que a técnica de persuasão mais eficiente que o do vendedor atual é o gatilho da reciprocidade. Mas eu vou deixar pra gente tratar isso um pouco mais adiante. Eu posso só falar mais uma coisinha também, que eu pensei em falar no podcast passado, mas eu não achei muita abertura. Eu não acho que esse está perfeito para isso. Sebastião Ferreira Júnior e Soraya Ribeiro. São 2 produtores de leite que eram clientes que eu atendia lá em Goiás, que escutam o nosso podcast direto, estão comentando direto lá nos podcasts, dando um abraço. Então, muito obrigado por estar escutando a gente. E nesse caso, a Soraya vai ser um belo de um exemplo, porque a Soraya não queria que eu fosse trabalhar lá. Eu fui e falei, dona Soraya, vamos começar um trabalho aqui. Ela não quis de jeito nenhum. E eu penei com técnica de persuasão e vamos devagarinho, estilo mineiro cobrindo pelas beiradas, né? Para conseguir fazer um trabalho na casa dela. E hoje está aí escutando a gente e gostando justamente pelo mostrar o serviço dentro da fazenda dela. E qual, Ronaldo, Daniel, e qual a tecnologia que você acha, que você considera que o produtor, às vezes você mostra para ele e ele tem mais receio de usar? Você tem alguma especial? Você tem? Você tem, Zema? Gestão. Anotar. Anotar número, infelizmente, é o que o produtor mais tem resistência em fazer. Então você vai lá, mostra pro produtor que ele tem que fazer uma gestão da fazenda, e mostra o porquê que é bom, e ele não faz. Infelizmente, a resistência em qualquer lugar que você for do país, em qualquer programa, em qualquer empresa de prestação rural. de serviço. No meio rural, não tô falando só produtor de leite. A maior resistência é a anotação. Então, qual é a gestão? Às vezes o produtor, e principalmente o de pecuária, né? Principalmente o de pecuária. Às vezes ele tem um posto de gasolina, ele tem uma padaria e ele é produtor de leite. No posto de gasolina ele tem tudo anotado. Não, aqui tem tudo anotado. Eu sei quantos litros que eu vendo por semana. De gasolina, de diesel, de etanol. Fecha o caixa do dia. Do dia. A padaria, a mesma coisa. Sabe o pão que o padeiro, quantos pães o padeiro fez? Pão de sal, pão doce, pão isso, pão daquilo, tudo. Anotadinho, tudo perfeito, caixa fechada, ele chega antes. Do dia. Chega antes, abre a padaria, no final das contas, na hora de fechar a padaria, ele que fecha a padaria, ele que olha o caixa, para ver se está tudo certinho, para depois baixar as portas. E na pecuária? Quantos litros de leite você está tirando? Não sei, tem que ir ali no tanque ver. Quantas vacas você tem tirando leite? Não sei. Aí chama às vezes o funcionário, ou então chama o irmão, chama o pai, chama o filho. Quantas vacas tá tirando leite mesmo? Peraí, como é que é mesmo? Quantas vacas secas você tem? Não sabe. Fechou o caixa do mês? Não é do dia mais. Do mês? Não, o quê? Anotou? Nada. Eu vejo um pouco disso na parte agrícola, né? Mas é com novas tecnologias. Porque gestão, eu acho que a turma do agrícola, dos cereais, já está mais que acostumado. Porque se não fizer isso, quebra, né? Se não fizer isso, quebra. A margem é pequena. A margem é pequena. Esses 2 últimos anos foi até uma margem muito confortável, mas esse ano e o ano que vem não é ano para brincar, não. A margem está apertada. Mas, por exemplo, as novas tecnologias, a gente vê um certo receio, mas há uma curiosidade. Mas eles pensam, olham o vizinho, olham um fazendo, e eles olham, pô, aquele cara é referência, ele está fazendo, deve ser bom. Eu vejo isso como, por exemplo, pulverização de drone, via drone, que a gente tem essa empresa que é em drone. A gente mostra para o produtor que ele vai economizar com pisoteamento. Né? O produtor pequeno, por exemplo, tem um trator de arrasto. Ele vai economizar com pisoteamento. De 3 a 5% que ele tem de perda com pisoteamento trator de arrasto.
ele não vai ter essa perda via drone. Ele vai ter uma economia de defensivos, inseticidas, etc. Ele tem essa economia, isso é um fato. Porque o vórtice do drone ele desce no bacheiro da planta e tem uma eficiência melhor. Então você mostra esse produtor, mas às vezes o produtor, poxa, não vou fazer. Mas aí ele vê uma outra referência fazendo, ele começa a perceber que aquilo lá é interessante. Então pode ser uma técnica de persuasão, você dá uma referência para o cara, olha, aquele que seu vizinho ali, ele está fazendo e está dando certo. É uma técnica de persuasão, só entrando um pouco, a gente está entrando um pouco no próximo tópico, mas a gestão. Eu acho que pode ser interessante você falar. A gestão é uma coisa muito antiga, o drone é uma novidade, né? E você pega para ele, olha, o seu vizinho aqui do lado, ele está fazendo a gestão e está tendo resultado. Isso tá claro, né? Então, eu acho assim, essas coisas têm que começar realmente a mudar. Mas, ô Leandro, interessante, te interrompendo, Daniel. A gestão, ela vai mostrar números. E, infelizmente, na pecuária, o produtor ele tem medo de mostrar o número dele. Ele tem medo de estar muito negativo e ficar desestimulado, talvez? Também. A gente escuta isso nas palestras, né, Ronaldo? É direto, né? Eu não quero ver número porque o número vai estar negativo, eu não quero ver. Se eu fizer conta, eu paro de mexer com isso. Tá igual criança. É hiper tradicional. Tá igual criança que tá fugindo, ela fecha o olho, aí quando ela fecha o olho, ninguém vê ela, né? Então é isso. Mais ou menos vou isso. contextualizar uma história para vocês aqui. Eu, na época, trabalhava no laticínio. Eu comecei no laticínio, tinha muitos pequenos produtores quando eu entrei. Micro mesmo, era 30, 40, 50 litros de leite por dia. E aí, para poder levar essa parte de limpeza, eu comecei a fazer micro reuniões. Pegava 3, 4 produtores. Aí levei um grupo de produtores mais de idade, pessoal assim, mais de 70 anos, e fui explicar para eles sobre contagem bacteriana do leite, como que ele poderia fazer para melhorar a limpeza. Terminou a apresentação toda, o seu Zezinho levanta a mão, fala assim, aqui, eu tenho uma estratégia para nós resolver o problema dessas bactérias aí. Eu disse, tem? Qual que é a sua ideia? É só parar de fazer esse exame. Quando fazia, antigamente não tinha esse negócio desse exame aí, não tinha emulação nenhuma. Agora vocês começaram a fazer esse exame. Você pega a sua esposa, traindo você em cima da sua cama para resolver o problema, você você vende a cama. É porque você tá na frente, você tá na frente. Olha pro céu, não quero esposa. Então, você pega a esposa de qualquer pessoa e aí a mulher tá traindo ele em cima da cama dele. E aí, para resolver o problema, você vende a cama, não é verdade? É a forma que o seu Zezinho achou de acabar com a bactéria. Ótimo, ótimo. Fato venéreo. Mas você sabe que de técnica de persuasão, eu acho que o exemplo é uma das melhores que tem. Eu vou contar, por exemplo, uma coisa que eu percebia muito em Goiás. Estourou aquela moda do fazer o milho reidratado, né? Pega o fubá de milho, para quem não conhece, pega o fubá de milho, coloca 30% mais ou menos de água nele, coloca ensila e aí acaba que você tem as vantagens que no podcast passado, quem não viu, podcast passado falou muito disso. E aí você tem todo o benefício econômico em cima. Aqui em Minas começaram a fazer os primeiros exemplos, virou moda e aqui hoje em dia é conta corrente do produtor. Até hoje, em Goiás, não se faz milho reidratado. E eu tentei várias vezes. E eu tentei com várias pessoas diferentes. Eu cheguei a fazer na casa de um produtor, Ronaldo, e ele fez exatamente o que você falou. Isso é interessante, rapaz. Você coloca água e o negócio vale a mesma coisa. É verdade, mas aqui não vai dar não. Vai no vizinho lá que eu acho que ele é capaz de dar certo. Porque eu não tenho a máquina, porque dá trabalho, porque não sei... Não, dá um pouquinho mais de trabalho? Lógico que dá. Só que você não gosta de ganhar dinheiro? Aí volta no título. Então, se você gosta de ganhar dinheiro, vamos fazer alguma coisinha a mais, porque a gente está falando de economizar em cima de milho, que é um dos maiores gastos que a gente tem na pecuária. Então, vale ou não vale? O tanto que você gosta de dinheiro depende disso também. A provocação é essa, né? Para chamar vocês para estar com a gente aqui. Por que o produtor não gosta de ganhar dinheiro? Essa inércia da tomada de decisão no mundo, que está cada vez mais rápido, mais ágil, vai ficar cada vez mais cara para quem tiver dificuldade de tomar decisão, né? Então você entender como que você pode convencer ou ser convencido de adotar uma tecnologia mais rápida em qualquer negócio que você venha trabalhar, aqui nós estamos falando de um negócio que é a proposta do
do mamíferos, né? Mas eu não tenho dúvida que isso Que é serve pra para todas essa as provocação empresas, serviria para qualquer empresários, empresa, exato, né? qualquer empresa. E é da inércia do ser humano. Nós estamos desafiando, a gente fala do agronegócio aqui, mas a mesma coisa acontece no meio urbano, né? A inércia é do ser humano. Não querer mudar, resistência a mudar é normal, mas nós vivemos hoje um mundo que opera numa velocidade absurda, se produz, a cada 3 anos, se produz mais informação do que toda a história. Então, nós estamos num cenário que o conhecimento que nós estamos discutindo aqui hoje ele é perecível. O podcast tem que ter data, porque dependendo do que nós falarmos aqui, Exato. Ele já fica perecível, né? Então, e por isso, eu acho que, digamos assim, a gente... a proposta aqui, daqui para frente, é a gente tentar trazer para vocês aí estratégias de convencer e estratégias para a gente também ser convencido, como que você pode, né, melhorar, você, produtor rural, tá mais seguro de tomar determinada decisão de adoção da tecnologia, que pode ser feito. É disso que nós vamos explorar a conversa daqui para frente. E eu tava olhando, por exemplo, e além disso tudo, Ronaldo, as margens, por exemplo, na parte agrícola, elas estão muito apertadas. Esse ano os insumos estão muito altos. Ureia, né, KCl, enfim, MAP, subiram muito o preço, né, devido à crise na Ucrânia, enfim, essa situação toda do dólar também tá bem alto no Brasil. Então, assim, eu acho que é extremamente necessário o produtor começar a pensar nos detalhes. Porque quem não produz bem não vai fechar a conta. Não vai fechar a conta. Milho, estavam falando, tem produtor, por exemplo, que deixou para comprar depois, o custo de milho está 13, 14 mil reais o hectare. Se tiver uma quebrinha, alguma coisa, né, não precisa de ser clima, grande, Como o Ronaldo gosta de falar, uma dorzinha de barriga. uma dorzinha de barriga, e o milho hoje está em torno de 80 reais. O dólar está nessa loucura, hoje inclusive caiu, né? Mas é um negócio que a gente tem que olhar assim, tem que olhar as soluções, as possíveis soluções, tem que olhar tudo, porque o custo do milho não manda desaforo, não. Você não pode errar, né? Não pode não errar. te dá margem para errar. Não dá margem para errar. Não dá margem. E como é que você costuma convencer os seus clientes, a turma que vem conversar com você lá? O que você mais usa assim para convencer a turma? Você tem assim alguma técnica de preferência sua específica? Então, eu acho que é o seguinte, primeira coisa, eu falo muito, a gente tem que ter autoridade. Autoridade no que está falando. Então você tem que entender do que você está falando. Não adianta nada, o cara vai vender uma polpa cítrica e não entender absolutamente nada da polpa cítrica. Ou falar do milho, não entender nada do milho. Ou do amendoim, não falar nada do amendoim. Ou agora nós vendemos fertilizante, ureia, MAP, etc. E não entender absolutamente nada. Então a gente da empresa busca sempre instruir as pessoas e colocar as pessoas com o máximo de informação possível. E entender de mercado também, né? Que isso é importante demais, porque o mercado sobe e desce essa loucura, cara. Então acho que as pessoas têm que entender. Isso é um ponto. Eu acho que a autoridade é fundamental. E exemplo. É o que você falou. Exemplo, eu acho também... Eu acho que esse é o matador. É, o matador. Isso aí, se a gente fosse pegar uma lista, né, dos 10 pontos de persuasão, você está falando de 2, não só autoridade, como prova social. Prova social é o exemplo, né? E exemplo, cara, eu acho assim, você vê o produtor rural, o cara tá viciado na farelo de soja. Aí você mostra um farelo de amendoim hoje, que por exemplo está em torno, sei lá, eu não sei porque muda muito, mas hoje em torno de 1.700. A soja, ela subiu muito o farelo, foi para 2.700, por exemplo, em Uberlândia, 2.600, e agora está caindo de novo porque o dólar deu uma arrefecida. Mas nós estamos falando de quase R$1.000 por tonelada de diferença, com o mesmo padrão de proteína. E então o produtor fica viciado no farelo de soja. Falei, o seu vizinho aqui, ó, esse cara aqui, dessa cidade, você conhece ele? Conheço sim. Então ele está usando farelo de amendoim à parte. Opa, tá? Pois é, então testa uma carga aí, vamos testar. Vai baixar o seu custo. Ele baixa o custo dele. E ele fala, pô, é bom mesmo. Então o exemplo eu acho que é muito bom para tudo. E para as novas tecnologias ainda é melhor ainda, assim, você mostrar o exemplo, sabe? A gente, por exemplo, na plataforma nossa, no Marketplace, a gente vende pulverização via drone e vende várias coisas aí que estão vindo com tecnologia, inclusive agricultura de precisão. A gente mostra para ele o que ele vai economizar e mostra quem está usando. Né? Que isso é fundamental. Então você mostra, eu acho que a autoridade é o exemplo.
Essas duas situações eu acho Dentro que... do contexto da autoridade, acho que matador. dá para aprofundar um pouco nessa questão para poder explorar o tema, né? Que nós estamos falando aqui de técnica de convencimento. Com certeza já aconteceu com a nossa audiência de você tentar convencer alguém de alguma coisa e vir outra pessoa e às vezes falar a mesma coisa que você e ela conseguiu o convencimento. Isso acontece muito com o consultor. Traz a pessoa de fora, o consultor extrai do time de dentro da empresa as soluções, ele fala a mesma coisa que os funcionários da empresa estão falando há muito tempo, cobra caro, e o dono da empresa vai e segue o que o cara está falando e não seguiu o que os funcionários falaram no passado. Isso acontece muito, né, por aí. E do que nós estamos falando? Não está falando nada mais, nada menos do que da autoridade daquela pessoa que está expondo aquele tema, né? Então a autoridade ela acaba de ter a figura do domínio, um conhecimento aprofundado em relação ao tema, mas também a capacidade da pessoa de transmitir que ela é boa naquilo. Né? Sim. Dela mostrar que ela é autoridade naquilo e ela passa a confiança. Então, quando você tem um grande domínio e você é capaz de mostrar que você tem um grande domínio do assunto, você acaba convencendo mais que outras pessoas. Né? E se você não tem esse domínio e precisa de converter, uma saída é buscar uma consultoria, buscar alguém que vai lá e faz aquilo acontecer por você e que passa a mensagem por você. E o domínio é muito importante, mas o jeito que você fala, a segurança do jeito, entonação, o jeito de se impor, então eu acho que isso é muito importante. Eu já cansei de ver gente que sabe muito, mas às vezes é um pouco retraída e tudo, não é muito insistente na fala e acaba que não transmite a segurança que precisa para poder informar a outra pessoa aquilo tudo que ela sabe que poderia ser utilizado. Eu já vi isso acontecer demais também. Então não basta só você saber muito do que você está falando. Tem que parecer saber. Você tem que parecer saber. Eu falo para isso é autoridade. Dos funcionários meus, eu falei, não adianta você trabalhar e não falar que está trabalhando. Você tem que trabalhar e falar que você está trabalhando, para eu saber que você está trabalhando, eu brinco, sabe? Mas é bem isso, bem por aí. Como parafraseando Ronaldo Carvalho Macedo, galinha que põe no canta vira canja na janta. Essa é uma boa também. Galinha que bota e não canta, morre na janta. Morre na janta, eu gostei dessa aí. Poético, né? Assim, melódico, poético, mas é um ditado do marketing. Sim. Por que a gente come ovo de galinha e não come ovo de pata, né? O ovo de pata é maior e mais nutritivo, porque a pata não grita quando bota, entendeu? Essa é outra. É um ditado usado no marketing também. O professor de marketing acaba falando sobre esse exemplo, mostrando aí que difundiu, né? Comer ovo de galinha, porque era mais fácil de achar. Ela grita. E a gente fala assim, né? Desse convencimento. Eu acho que o melhor convencimento não está na nossa mão, né? Que é o boca a boca. Um falando pro outro. Esse é o melhor que tem, né? Para você vender e ser conhecido. Então, eu falo o seguinte, você vê na história também, né? Antigamente não, pouquíssimo tempo atrás, a outdoor era o que se falava, né? Tinha outdoor na rua e o pessoal via aquele outdoor. Hoje, ninguém dá muita moral em outdoor. Depois não olha nem para cima, não olha nem para cima, né? Depois aqueles carros propaganda volante, também ninguém dá moral para aquilo mais, né? Depois virou e-mail marketing, né? Tinha um e-mail marketing, aí entupiu a caixa de mensagem de todo mundo ninguém abre aquilo mais. Então, assim, mudou muito. E hoje é propaganda no Instagram e Facebook que funciona, não sabemos até quando. Mas uma coisa que nunca vai mudar é o marketing boca a boca. Nunca vai mudar. Isso é infalível. Então, outra coisa. Se você fizer muito bem com um cliente que já é seu, o custo de aquisição do outro, o CAC, custo de aquisição por cliente. Que do outro, próximo cliente, fica muito mais barato. Porque você tem aquele como referência e ele gosta muito de você. Então, você tem que tratar o seu cliente que está na base muito bem. Que ele vira referência e vira exemplo para os próximos. Eu acho que assim, o dever de casa, eu falo muito dever de casa aqui, mas tem que fazer isso aí como um mantra. Antes da gente entrar, né, nas técnicas de persuasão propriamente ditas, descrevê-las e destrinchar e contextualizar dentro do agronegócio, como estratégia de agronegócio, eu queria trazer para o pessoal aqui dois assuntos que nós tivemos, coincidentemente hoje, que tem a ver, na minha visão, tem a ver com convencimento,
Mais cedo, antes da gravação aqui, conversando com o Daniel, a gente estava falando sobre orçamento, falando sobre uma visão de resultado do negócio projetada para o futuro. E a gente falou aqui também sobre essa percepção de vitória, de felicidade. Então, eu vejo que para que a gente possa convencer uma pessoa a mudar, acho que o primeiro ponto é esse desafio. A gente já falou disso aqui em outros podcasts, mais de um. Esse desafio da pessoa é ela buscar um propósito de vida, ela se dá o direito de vencer a partir do momento que ela define, eu quero alcançar isso aqui. Se você está diante de uma pessoa que está acordando de manhã, trabalha e dorme, acorda, trabalha e dorme, está ligado numa rotina, dificilmente você vai convencer essa pessoa a mudar. Você precisa provocar nela uma necessidade para que ela queira mudar. Isso eu acho que é um gatilho anterior a você utilizar das técnicas de persuasão. Porque você tem que tornar a pessoa aberta à mudança, antes de aplicar as técnicas de persuasão. Eu acho que esse ponto vem antes. Na sequência, eu acho que aí vem uma coisa que aí já está mais dentro do conhecimento técnico, que é a gente mostrar o resultado do projeto para um produtor. E quando eu falo projeto, pessoal que está nos assistindo aí, pode pensar no projeto simples, implementar um pré-parto na fazenda de leite, implementar a pulverização com drone, implementar a plantio direto na fazenda, compensa ou não compensa? Implementar inseminação artificial, o que você quiser de mais divisão simples, de lotes, medição do leite, né? Ou implementar um composto na fazenda ou comprar uma colhedeira milionária. Compensa ou não compensa? Esse projeto, seja ele micro, seja macro, igual a gente deu exemplo aqui, ele precisa ter uma fundamentação que, no mínimo, pensa em fluxo de caixa. Porque o maior medo do produtor de fazer um investimento é não dar conta de pagar a conta. Isso a gente vivencia no campo todo dia. A hora que você fala assim, eu quero levar esse cara de A para B, que é a missão nossa aqui, né? E o pessoal que está ouvindo, dentro do contexto de convencimento, e convencimento é ligado a essa mudança, a fazer uma coisa nova, eu quero levar uma pessoa de A para B. Tá? Para fazer isso vai demandar um aporte financeiro. O retorno permite pagar a conta e eu vou ter dinheiro no fluxo, nos tempos em que eu preciso de ter o desembolso. Preparar o produtor para isso é básico. Aí depois, eu acho que dá para a gente abrir para as técnicas de persuasão. Porque eu acho que isso aí digamos assim, como se eu tivesse... antes de plantar. Entendi. Preparar a terra, entendeu? Então, não, entendi. Então, antes dessa questão da persuasão, você tem que preparar o cara a abrir a mente dele. Para querer mudar, senão para querer mudar. Não faz sentido. Entender, eu acho que a gente precisa de entender em que ponto que ele está incomodado. Ou ele não está incomodado com aquela situação. Não tá. Tem essa questão também. E se o cara não quer nada? Ele não está incomodado. Não vai ter ninguém no mundo que faça ele Mas querer. se o cara não quer nada, você vai azucrinar ele pra quê? Se o cara tá bem, o cara tá feliz, mas já chegou onde ele queria. Agora tem uma coisa também. Se ele tá tendo resultado do jeito dele, tá bom. Isso é difícil acontecer, né? Mas às vezes ele tem umas técnicas e tal, e aquilo lá tá bom. Ele poderia ter um resultado melhor? Poderia. Essa é a questão. Então, por exemplo, o cara planta grão, milho, soja e tal. E ele não faz agricultura de precisão, não tem consultoria, não tem uma compra planejada dos insumos, não faz proteção em rede, não faz absolutamente nada. Mas deu certo. Mas a questão é até quando dá certo. Será que dá certo para sempre? Esse é o ponto. Porque isso tá ficando perecível, sabe? Porque determinadas coisas tem que fazer. Há 2 anos atrás, a margem estava altíssima, né? O cara dobrava o capital praticamente. Né? Então, aquilo ali, todo mundo queria plantar. Né? No leite, Leandro, vou te dar um exemplo. Essa técnica de milho reidratado. O cara que não fizer isso hoje não consegue competir em energia, que é o principal custo da atividade leiteira. Ele simplesmente não consegue competir. Mas ele está fazendo hoje e ainda está conseguindo ainda. Mas ele está com os dias contados. Entendeu? Porque quem produz muito leite, quem aporta muito leite no mercado já faz. Entendeu? Então, ou seja, aquela técnica, e aí já cabe uma consideração, né? Aquela técnica aquela tecnologia, aquela técnica, em que nível de relevância que ela está
para que eu me dê o direito de não fazer, né? Então o cara tem que pensar até nisso, né? Ou será que você não está ficando para trás, você não está ficando ultrapassado? Ou isso ainda é novo de fato e você vai ser um pioneiro naquilo ali? Você está disposto a não ser um pioneiro no negócio? Aí cabe o debate, né? Aí cabe avançar no debate. E voltando nisso, eu acho muito importante frisar mais isso. Não dar ajuda a quem não pediu ajuda. Às vezes a pessoa não sabe, você vai lá tentar convencer, mas às vezes que eu já vi, você tentar ajudar uma pessoa que não pediu ajuda, normalmente é tragédia. Você pode cutucar ela para ela chegar na conclusão que ela quer ajuda. Mas tentar ajudar em cima de alguém que não quer é terrível. E eu vejo muito isso, tem uma pessoa muito próxima da minha família que faz demais isso. É uma pessoa que tenta ajudar demais as pessoas, e ela tem essa ânsia por tentar Até mudar sufoca, a vida do outro, sufoca, sofre o sofrimento dos outros e tudo, e vai, eu tenho que ajudar, mas ela fala que quer ajudar, mas com base no valor dela, o que ela acha que tem que ser o bom, e não necessariamente o que a pessoa está pensando, e aí começa a cutucar a pessoa, tentar mudar, mas você fala, mas sou fulano, a pessoa nem quer o que você está querendo, mas tem que ser, eu não consigo concordar com isso. Mas você não tem que concordar. Mas você não tem nada a ver com isso nada, também, né? absolutamente nada. É a vida da pessoa. E é por isso que eu acho que antes de você ajudar, você precisa de encontrar a necessidade. Você e a pessoa que você está conversando, você tem que encontrar a necessidade. Se não encontraram junto uma necessidade, um sonho, um propósito, vão pro próximo. Mas a questão hoje é que se o cara não tiver a cabeça aberta, ele não dá conta do que está por vir em todos os mercados. Porque o mercado está cada vez mais competitivo, cada vez mais dinâmico, né? E a pessoa tem que produzir bem. Então, eu acho que no leite é assim também. Não tem o Ronaldo falou no outro podcast, tem 1,5 milhão de produtores de leite. 1,17. 1,17. Tá, 1,1. O último censo. E ele postou aqui, vai ter 500 mil em 5 anos. Nos próximos 5 anos, Ou cai seja, para metade. Muita gente sai da profissão, o que vai acontecer? Os grandes vão dominar, porque o pessoal não vai parar de beber leite, concorda? Os grandes vão dominar. Então, se a pessoa não for tecnificado, não estiver aberta a novas tecnologias que vão vir, ela vai ficar pelo caminho. Então, essa é a questão. Então, tudo bem, o cara não quer. Igual o Daniel falou, se o cara não quer, tal, tudo bem, você não quer. Mas lá na frente você vai, deixa ele também. Fazer o quê, né? Vou te dar um exemplo prático. Futebol. Não sei que time que você é e acho que nem vem ao caso. Não vem, mas Atlético, eu gosto de falar. Coisa boa. Joga Mas beach tênis e torce para o Atlético Mineiro. É complexo. Cada um tira suas conclusões. Vamos tentar mudar o outro com base nos nossos valores. E me chama de Maria. Isso. Mas o que eu vejo é o seguinte, você pega futebol, discutindo time, por exemplo, você pode usar o argumento que você quiser. A outra pessoa, ela não quer mudar de time. E faz diferença o time que ela torce? Não. Vou trazer para nosso mundo, fazendo um paralelo. Existe o camarada que é apaixonado em vaca Jersey, existe o cara que é apaixonado em gado holandês confinado, existe o cara que é apaixonado em gado gersolando a pasto, o cara que é tarado e apaixonado em vaca girolanda meio sangue de FIV. É o tipo de coisa que você pode até tentar discutir, mas se o cara fala assim, eu gosto de gado girolando, você sabe que é um tipo de sistema que pode dar certo, e dá certo para um monte de gente. Pra que você vai lá tentar azucrinar ele pra mudar o negócio, entendeu? Será que ele quer? Às vezes não, mas eu acho que tem que ser gado diferente. O melhor? Não existe o melhor. Não existe correlação, para você ter uma ideia, não existe correlação da média de produção da vaca com taxa de retorno do capital. E existe uma correlação altíssima, por exemplo, com o número de vacas por trabalhador. Sim. Entendeu? Ou seja, mão de obra de altíssimo impacto no custo, entendendo? Então, ou seja, é possível fazer uma vaca de média de produção baixa dar retorno e fazer uma vaca de média de produção altíssima dar prejuízo. Tem de tudo. Então, ou seja, não existe essa correlação hoje. Falar que assim, a vaca que dá mais leite, a vaca que dá mais lucro, não necessariamente. Exemplo. Vamos tentar organizar, só para os ouvintes, me ajuda a organizar aí. Né? Nós falamos no primeiro ponto de algumas soluções para o produtor que muitas vezes ele não compra. Né? Não compra a ideia. Nós demos exemplos como agricultura de precisão, como a pulverização via drone,
Milho O reidratado. Daniel deu a gestão, reidratado, milho gestão. reidratado. E aí nós demos uma pincelada do como convencer o produtor a usar essas técnicas, né? E nós estamos, desculpa interromper, só para organizar, tem inclusive as minhas ideias aqui, porque senão a gente se perde. Eu Não, trouxe mas essa é. ideia da gente fertilizar a terra antes. Primeiro tem que provocar uma necessidade na pessoa e tem que ter o mínimo de fundamento de projeto. Mostrar que aquela proposta, ela ela para em pé, ela dá lucro. Daí para frente, uma vez exposta, né? Vamos falar assim, preparamos o terreno para a conversa. Uma vez exposta, que aquele projeto, proposta técnica, ele traz um resultado econômico para o produtor, como é que eu vou convencer esse cara a fazer aquilo que eu quero? Acho que agora a gente pode começar a explorar Agora as 10 que são essas. técnicas Samuel, de persuasão. Faz Solta um a corte, primeira 10 bomba. técnicas de persuasão, faz um corte agora, daqui para frente, né? Eu gostaria de fazer um corte antes de você falar para agradecer a participação especial do nosso querido Samuel José, que está aqui com a gente hoje, e também a nossa querida Marcela, esposa do nosso excelentíssimo Samuel, que estão aqui participando com a gente hoje nos bastidores. Um abraço para vocês, obrigado pela participação, coraçãozinho para todo mundo aí. É isso aí. Pessoal, nós estamos cheios de fãs aqui. Cada dia um participando com a gente aqui. Nós estamos ficando enjoados já. Inclusive, a gente daqui a pouco vai ter que fazer um cenário com palco. Para o pessoal poder escutar a gente Plateia. conversando, para ter plateia. Vai lá, Samuel, Vamos lá. fala Samuel. pra gente. Bota a primeira aí, que senão daqui a pouco Então, nós já vamos estamos lá na vamos lua. No primeiro ponto. O primeiro ponto, antecipação. Prossiga. Isso é danado, hein? É antecipação de problema, talvez? Você tem que chegar na frente. Então, qual que é a necessidade? Nós não fomos lá preparar o terreno? Ele está incomodado com o quê? Você fala jogar a praga, né? O outro nome de antecipação é jogar a praga? Mais ou menos por aí. Já que você está incomodado com isso, eu tenho a solução para você. Como você tem? Tem. Qual que é a solução? E aí você vai apresentar essa solução. Isso é uma das coisas interessantes. Você buscar a necessidade do cara para promover a solução, basicamente isso. Exato. Você está na frente dele. Você tem um problema? Eu tenho sua solução. Qual outro problema você tem? Mas você tem esse aqui? Eu também tenho a solução. E outra, você começa a mostrar algumas dicas ou pedaços da solução e vai criando todo um storytelling em cima daquilo para depois você acabar de convencer ele. Então, a antecipação, como se você for para uma loja, saindo fora um pouquinho da assistência técnica, né? Se for para uma loja, a promoção, avisar que vai ter uma promoção, o cara já fica esperando. Nossa, vai ter uma promoção. Então, você está chegando sempre antes daquela necessidade. Você cria ela para que aquela pessoa queira comprar aquela ideia, aquele produto que você tem a oferecer. Às vezes nem criar, né, a necessidade já está ali, você só tem que mostrar a necessidade pro cara. Eu lembrei do filme, não sei se vocês já viram aquele Lobo de Wall Street. Já. Sim. Então, da parte do papel e da caneta, vocês lembram? Sim, Perfeito. Famosa. Me vende uma caneta. Então, já deu spoiler, né? Ué, não era a história? Não, era isso mesmo. Eu pensei que era... Bom, eu vou contar. O cara chega para várias pessoas, entrevistando, e com uma caneta. E chega para a pessoa, me vende uma caneta. Aí a pessoa começa a falar da caneta. Ah, a caneta é assim, a caneta é assada, a caneta, a ponta dela e tal. Aí chega para outro, me vende essa caneta. Ah, a caneta tem isso, ela é de plástico, ela é alongada e tal, para todo mundo. Aí chegou para um cara, me vende essa caneta. Aí ele pega um papel, chega pro cara, assina aqui. Aí ele, eu não tenho caneta, eu te vendo a caneta. Então, é a necessidade. Isso aqui é bacana. Você achar o que o cara precisa. Exato. Esse é o ponto. Mas Você achar que o cara precisa. Você olha, a gente já falou disso. Cada produtor tem uma dinâmica. Né? E cada produtor tem uma necessidade. Não tem uma necessidade que é para todos os produtores do mundo, ou do Brasil, ou da região. Cada produtor tem uma necessidade, uma história, uma dinâmica. Então você vai pegar, identificar com o produtor qual a necessidade dele e vai tentar suprir a necessidade dele. Eu acho que vai de encontro a que você Vamos Samuel lá falou. na agricultura, então? O que é um problema que tem ocorrido demais no milho? A cigarrinha e o complexo do enfesamento. Uhum. Não é? Você já sabe que esse negócio existe. Você vai lá no produtor, que tem milho,
que tem que pulverizar, que tem que fazer um monte de coisa, que teve um monte de problema com cigarrinha. Você chega lá e começa a conversar e só soltou sobre a cigarrinha. Rapaz, cigarrinha esse ano foi terrível, né? Judiou demais. Rapaz, é mesmo. Na minha lavoura eu tive problema naquele setor ali, naquela outra gleba de lá, eu tive problema com cigarrinha. Rapaz, pois é. Você já experimentou fazer aplicação de inseticida com drone? Não, nunca tentei não. Pois é, nós temos um negócio muito bacana aqui com pulverização de drone. Você sabe que existe um problema, você se antecipou o problema, tem a solução para o problema, você chegou lá e resolveu para ele. Isso. Eu vou aprofundar na questão da antecipação como técnica de persuasão. E não só ligado à necessidade, ao problema da pessoa, mas você se preparar para a negociação. Se preparar para a relação com aquela pessoa. Então aquele cara, essa pessoa que você vai tentar convencer é um cara mais visual, ele é um cara mais auditivo, um cara que tem que ver para crer, tem que colocar a mão no negócio. De que tipo de pessoa que você está falando? Um cara sinestésico, bravo, né? É um cara muito bravo, um cara sistemático. E você já conhece que precisa do exemplo. É um cara. Eu já fui vendedor no passado. Então, assim, eu tinha os clientes que o cara era tarado por causa de brinde, então eu já ia preparado para aquilo. Se não tivesse brinde, não tinha negociação. Se não tivesse desconto, então a pessoa tem necessidade de sentir que ela está levando vantagem. Então, se não tiver um desconto na proposta, se você der um preço cheio pro cara e não der um desconto para ele não te compra, esse cara existe. Né? Então, assim, eu estou dando exemplos dentro do contexto da venda, mas entenda, digamos assim, quando você está falando de convencer alguém, eu preciso me antecipar com quem que eu quero convencer. Qual que é a realidade daquela pessoa? Sim, em que são contexto que ela pessoas, vive, né? As pessoas então, são diferentes. Vamos botar assim, um exemplo completamente didático aqui, assim, mas eu quero comprar a vaca de um produtor. Né? Você é produtor e está querendo comprar a vaca do outro produtor. Né? E técnica de venda, que a gente está falando, também serve para isso, antecipar o camarada. Ou você tem que plantar milho? Tem. Nossa, você tem um dinheiro para plantar o milho? Não, tá meio apertado mesmo. Você não quer vender uma vaca, não? E aí você pode usar uma técnica dessa e falar, realmente eu estou precisando vender uma vaca. Aí você vai lá e compra a vaca que você quer. Eu vi no podcast, eu ouvi o podcast do Primo Rico, onde ele fala do exemplo da caneta, e aí ele desafia todo mundo, e nesse estava participando o Bruno e mais umas outras pessoas, e ele vai desafiar todo mundo a vender a caneta, e tinha parte do contexto, tinha essa questão da antecipação, para quem que eu estou vendendo? Eu entender para quem que eu estou vendendo. E aí eu lembro que o Thiago Negro foi fazer a venda dessa caneta pro Bruno e ele explorou o fato do Bruno gostar de história. Aí ele contou a história da caneta, ele contou uma história antes, assim, compensa ouvir lá o podcast, que tipo assim, ele contou uma história mais nada a ver, deu uma volta lá longe, fez ele entender a história da caneta até... Fala, não, então eu te vendo essa caneta. E agora eu não lembro exatamente se era a caneta ou se ele usou outro exemplo ali no momento da venda, né? Mas o tema era justamente lembrando a história do Lobo de Wall Street aí. Então, ou seja, com quem você está lidando? Esse cara, por exemplo, o cara valoriza história, né? O que essa pessoa valoriza? Então, a antecipação na negociação, eu acho que ela vai além da gente entender só o problema, mas entender a pessoa. Pro Bruno Perini era fácil, só falar que a caneta foi feita pelo Satoshi, que fez o Bitcoin. Sêneca. Pronto. E o Sêneca, né? Tá Que ele andou num Sêneca, avião Sêneca, e com aquela caneta, e era o Satoshi que inventou o Bitcoin. Pronto, não precisa falar mais nada. Pronto, tá vendido. Qual que é o próximo? Vamos lá, vamos pro próximo ponto aqui. Deixa eu abrir minha cola. Segundo, reciprocidade. Esse é bom, esse é do vendedor, hein? Esse aí é do gerente de banco. É marca registrada, carimbada e é do gerente de banco. Você chega lá para conversar com ele qualquer coisa e fala, olha, vamos fazer outra coisa aqui também e tal. É reciprocidade. Eu faço isso para você, você faz isso para mim. Não é? Marca registrada do gerente de banco. Hoje, Te ajudo, você me ajuda. No mercado agro hoje é vital para o vendedor hoje. Essa troca, essa... É a relação de confiança, né? E aí, no caso, eu estou falando do vendedor na ideia de convencimento, não só de vender a determinada técnica, ou às vezes o produto, né? E aí, às vezes, a gente trabalha na consultoria e vende técnica, vende conhecimento, né? Vende mudança. Mas
vou te dar um exemplo, assim, várias vezes, quando trabalhava a campo, várias vezes eu ia lá, dava toque na vaca do cara para convencer ele a limpar o ordenho, entendeu? Meu trabalho, minha meta era a qualidade do leite. Ela dava toque na vaca do cara, eu me ligava, ele lá fazia cirurgia na vaca dele. Então, ou seja, eu estava ali para poder servir ele, na troca, o que eu cobrava dele em troca era resultado de qualidade, entendeu? Então, assim, isso é um exemplo, né, que eu acho que... E o gatilho da reciprocidade, ele funciona sem você precisar de cobrar, né? Se você cobrar, não é recíproco, né? Então, assim, a pessoa faz para te agradar. Várias vezes eu já passei por essa aí. Esse aí é um exemplo. Eu dei um exemplo aqui na área da bovinocultura e vou dar um exemplo simples na área da agricultura, né? Hoje, um vendedor de semente hoje que não faz uma análise de solo, que não faz uma boa recomendação, que não dá manutenção na lavoura, não vende semente mais. Saindo um pouco da venda, mas você pode pegar mesmo assim em fazenda mesmo. Você tem um trator, o camarada precisa, você vai lá, ajuda ele. O dia que ele precisar de ajuda, o dia que você precisar, olha, isso eu preciso. acontece demais em fazenda, né? Com vizinhos. Eu vejo isso em todas as fazendas. Troca de serviço, a nossa, assim. Não, pô, o vizinho quer tá precisando de colheitadeira, a dele quebrou. A nossa tá aqui. Vai lá. Toma lá, vai lá ajudar ele. Sem contar que você otimiza, né? É uma otimização de recurso fora do normal. E eu vou te falar um negócio. Desse mundo agro eu nunca vi, nós começamos a plantar não tem tanto tempo, como as pessoas são unidas. Sinceramente, os fazendeiros, eu vejo na nossa região, não sei se é assim no leite, mas as pessoas gostam uma das outras, trabalham juntos, são unidas de certa forma. Às vezes, não da maneira que tem que ser, de comprar junto, que eu acho que seria interessante. Melhor ainda, né? Melhor ainda, que seria um ganho de rentabilidade, mas tem uma amizade, tem um respeito muito grande um pelo outro, isso é fantástico. Acabou minha soja, me empresta 10 sacos aqui, na hora que chegar a minha eu te devolvo. Isso. Isso tem bastante. Troca Tem de demais. serviço de trator, troca de serviço Troca de de mecanização, serviço, essas coisas, hoje acontece muito no leite. Não. Podia encher silo, por exemplo, hoje é bem comum aí um ajudar o outro. Mutirão, né? Mutirão. Faz Não, mutirão, e eu sempre acho isso todo mundo. bonito de ver, sinceramente. Eu acho bonito de ver assim, a união de esforço para ajudar o outro. Né? A união para ajudar. Né? Mas deveria ser talvez uma união mais estratégica, né? De compra, de fechar as coisas em conjunto, de comprar diesel junto. Às vezes na fazenda nós temos um galãozão numa fazenda, outro galãozão na outra fazenda, não sei quantos litros de diesel para as máquinas. A gente compra aqui, o outro vizinho compra ali, o outro vizinho compra ali, o outro compra lá. Vamos comprar todo mundo junto. Você fecha um caminhão, sai mais barato. Então essa é uma coisa, não tem muita coisa a ver com o tema de hoje, mas eu acho uma coisa importante se falar. A gente eu queria explorar um tema que nós temos aqui uma responsabilidade social nesse podcast que está crescendo. Vimos números, né? Está crescendo de forma acelerada aí. Fizemos uma reunião vendo alguns números do podcast. E aqui a gente encara isso com uma responsabilidade social grande e a gente falou um pouco sobre o problema falando em sucessão familiar. Eu queria puxar o gatilho da reciprocidade aqui no seguinte. O pai tá lá sem entender por que o filho tá querendo sair do negócio. Tá? O cara tá te ajudando, tá fazendo o máximo, etc. E você tá com um bloqueio no gatilho da reciprocidade, o cara tá te ajudando e você não dá uma contrapartida para ele. Por exemplo, eu vou dividir o leite com ele, vou dividir uma área para ele para poder plantar também, ou vou pagar um salário para ele para depois ele mesmo tendo renda para ele poder crescer e fazer a sucessão. Não, tá lá usando o filho como trabalho escravo, né? E tá sem entender porque o cara quer ir embora. Então, chamando a atenção, e quando falha o gatilho da reciprocidade, quando ele falha, frustração. Vai acontecer ruptura. E frustração é muito ruim, né? Porque frustração chega num ponto que já perdeu o argumento. Não interessa mais se é certo ou errado, se foi muito ou pouco. Não, você frustrou, não quero saber mais. Daqui para frente, eu vou embora e... Não, pode ser diferente, não mais. Isso aí é verdade. Vou fazer uma declaração de amor para vocês aqui. A gente começou o podcast, a minha dor de cabeça até passou. É coisa boa. Sério, é o melhor analgésico, então, esse podcast. Da próxima vez que te der dor de cabeça 3 horas da manhã, aí você liga pra gente. Eu falo que esse negócio é um homeopático auditivo, gente. Ué. Vamos lá, vamos para o próximo.
O próximo é autoridade. A gente já comentou bastante Autoridade, aqui. eu da acho que essa aí a gente autoridade, né? já pulou. Pulou. Vai. Então vamos lá. Prova social. Mais um que a gente já comentou Já falou bastante. de exemplo, né? Prova social é só para deixar claro para a turma também. A prova social nada mais é do que o quê? Alguém que já usou e fala bem daquilo. Então, é uma prova social. A pessoa está provando que aquilo que você está falando, aquilo que você está vendendo, aquele argumento que você tem realmente faz sentido e deu resultado. Então, é o que a gente chamou de exemplo. É porque a gente fala prova social, tem gente que não vai entender dessa maneira, só deixar bem claro. Aí na boca do povo é o exemplo. O sábio Arthur Chinelato falava que é melhor andar à toa do que ficar à toa, né? E quando ele falava essa frase para poder estimular as pessoas a visitar as propriedades de sucesso, visitar as unidades demonstrativas do projeto Balde Cheio. Então, assim, uma representante aí da prova social, né, é buscar essas pessoas referência, né, regionais aí, em relação a determinada pauta qualquer, se é pastejo rotacionado, se é composto, se é plantio direto, se é uso do drone, etc. Visitar as pessoas que tendem a ser pioneiros. Então, é uma visita técnica, uma possibilidade, e outra, dia de campo, né, que normalmente, no nosso contexto aqui, dia de campo... E aí eu chamo a atenção... Para o nosso, especialmente o time Companhia do Leite, é uma coisa que nós temos convenção daqui uns dias, nós vamos estar tratando desse assunto. Eu coloquei até para tratar com o nosso time, de que às vezes a gente fala de dia de campo, a gente pensa em montar mega estruturas, né? E não é isso. Às vezes é uma reuniãozinha com 3, 4 pessoas que precisam debater determinado tema, visitar um lugar onde tem aquele assunto ali e debater aquele tema e provar, né, essa experiência social do cara que já deu certo. Ver um exemplo. São os ganhos, só complementando o que o Ronaldo falou logo depois, você me desculpa, eu já sei se é mais velho que eu, mas tem os ganhos tangíveis, né? Que é o dinheiro, que é a máquina, enfim, os ganhos tangíveis, aquilo que você quantifica. E tem os ganhos intangíveis, que as pessoas às vezes não valorizam. Os materiais, né? Eu acho que os tangíveis é os materiais, exato. Os intangíveis é essa situação, do pessoa ir no dia de campo. O que ela vai aprender aquilo lá é um ganho enorme para ela, intangível, ela não consegue quantificar, não é material, mas ela ganha muito indo num evento desse. Então, é muito importante a pessoa... Especialmente, mais do que aprender o que fazer, aprender o que não fazer, que é o legal, né? Você sai muito mais barato, né? Você aprender com o erro do outro, né? Um que ficou gravado na minha vida, eu conheço um cara que ele foi baldecheiano ortodoxo durante muito tempo, e ele era dessa história de que tudo que ele ia fazer na propriedade dele, ele tinha que visitar várias fazendas antes. Várias outras ter antes. O ganho intangível. E aí foi fazer uma ordenha de fosso grandona. E aí tava na ideia de fazer os mourões de ferro de cimento com cano. E aí visitou uma propriedade e no dia que ele tava lá, uma vaca mexeu, deu uma bundada num pilarzinho desse e partiu o pilar, sabe? Aí ele já... Isso não funciona. O caminho, né? Não é por aí. O caminho não é por aqui. Isso aqui não funciona, né? O que não acontece lá no de madeira, né? Uma frase muito parecida com o que você falou, Ronaldo, que meu pai que me ensinou, e segundo ele, é do Sebastião Teixeira Gomes. Vocês sabem que é o Sebastião Teixeira Gomes? Essa é outra lenda do leite. O Papa do custo de produção. Era um professor de Viçosa. Morreu tem uns 5, 6 anos por aí, mais ou menos. O que deu a base para Educampo. Exatamente. E ele falava mais ou menos o que você falou, mas de forma diferente do Chinelato, que era a viagem cura a ignorância. Que é justamente isso, né? Você rodar para você aprender. E uma outra contribuição que eu tenho é do que eu vi no Uruguai, que eu achei muito bacana. Eles têm os grupos deles, um técnico com um grupo de fazendas, e isso é um exemplo muito bom e uma ideia muito boa para quem está assistindo a gente. Os vizinhos, todo mundo que faz parte daquele grupo, uma vez por mês, se reuniam na fazenda de algum deles. Era feito uma escala, um rodízio entre eles, e cada mês ia para uma fazenda. O pessoal via o que estava acontecendo, rodava na fazenda do camarada, depois sentava todo mundo, e a reunião era para o camarada falar de tudo que ele tinha de problema. Não era para mostrar que a fazenda dele era incrível. Falou, olha, eu estou tendo problema com isso, com isso, com isso. E aí todo mundo sentado junto,
debatia como é que ele podia fazer aquilo diferente, com exemplo de alguém que fez diferente, o que deu certo, o que não deu certo. Mas você fazer isso de forma sistemática, entende? Todo mês você faz uma coisa desse tipo, para você ver coisas diferentes, em fazendas diferentes, trocar a experiência do que dá certo e que não dá, e todo mundo crescer junto, né? Tem um grupo desse na região de Teoflotone. Teoflotone, Pavão, Malacacheta. Não, Malacacheta não está nesse grupo. Não. Água Formosa. Chacaliz, Águas Formosas, região de Topázio. O pessoal se reúne bastante, uma vez por mês também. Vão inclusive as famílias. As famílias ficam um pouco de lado, os gestores dos negócios sentam, vão discutir venda, vão discutir compra e discutir problemas. Esse grupo é um grupo muito bacana. Esses são os ganhos intangíveis que a gente falou, que você não quantifica, né? Uhum. E normalmente, quando você adquire muito ganhos, esses ganhos intangíveis, eles vão virar tangíveis depois, ou seja, virem resultado. Uhum. Então as pessoas têm que se ater a isso, têm que aprender mesmo, têm que olhar os problemas, têm que fazer essas reuniões. Isso é uma coisa muito bacana a se fazer. Prova social. É isso aí. É. Vamos pro próximo. Manda bala. The next Escassez. Vixe, Esse é danado. esse aí é utilizado No à agro, hein? torto e direito, hein? Ó, se não comprar agora, Vai acabar. amanhã eu acho que não Mas tem, isso, não. mas isso é complicado. Por Se que o que você cara acha? porque eu acho que o cara tem que ter muita honestidade nisso, sabe? Por exemplo, Se for pra acabar, tem que acabar mesmo? tem que acabar mesmo. Porque senão você perde credibilidade. Na empresa nossa, por exemplo, é cheio disso. Os caras vão lá, o concorrente às vezes vai lá, não, tá acabando, o final de soja o contrato, tem que fechar agora, se não fechar. Aí chega no próximo mês, tem contrato do mesmo jeito, o contrato é mais barato, popacito, que aconteceu isso, né? Os concorrentes chegaram e falaram, não, tem que fechar agora o contrato de 1.500. Chegou no próximo mês, 1.400. Não, tem que fechar agora porque não dá. Próximo mês, 1.300. E foi assim. Então, essas coisas são muito complexas e tem que ser a verdade. Eu acho que eu não sei se está aí, mas tem que ser falada a verdade. Porque se não falar a verdade, não adianta nada. Nada. A escassez, ela... A escassez é outra coisa. A escassez vende sozinha. É. A escassez vende sozinha. Alguém tem dúvida disso? E põe preço. E põe preço. Você vai, KCl. Vamos pôr cloreto, potássio. Tá escassez lá e tal. Vende sozinha. Não precisa de fazer muita coisa. A Ucrânia não vai entregar. E agora a Rússia Ucrânia até também vai não. entregar. Não, O Bolsonaro Mas parece a que notícia foi, KCl Foi. não tem, acabou. pum, foi lá pra cima. Tem que Subiu comprar o agora, preço. tem que comprar agora. E era um medo real. Tava nas mídias. Isso era real. Mas vende sozinho. Você não precisa te preocupar, vende sozinho. Mas a Você tem leitura pouca da- polpa cítrica no mercado, você tem pouco farelo de soja no mercado, você tem pouco farelo de algodão no mercado. Vende sozinho. Mas como a leitura, como a escassez, ela precifica, né? Eu acho interessante o produtor rural ele ter domínio sobre quando ela é verdade e quando ela tem uma sazonalidade clara, né? Para que ele, e sabendo que isso precifica, ele pode tomar decisão em cima disso, né? Mas para o cara que está vendendo, né, ele tem que falar a verdade. Não adianta. Se ele falar que é a última bolacha do pacote aqui, é o último tal produto, e ele encontrar do concorrente amanhã, depois, ele vai perder a credibilidade. Então, a escassez, ela tem que ser falada. Eu vou tirar do eu não contexto sei da se venda. não sei se é técnica de venda. O cara chegar a falar, queimar campo, né? Que a gente fala aqui em Minas. O cara falar, vou dar uma trocada e vou falar que tá escassez e tá para vender. Eu acho isso aí é complexo. Mas assim, veja só, o gatilho da escassez ele pode ser utilizado de forma diferente, você entendendo, por exemplo, no meio rural, como nós estamos falando de safra, de ter safra, de disponibilidade de chuva, isso precifica. Então, eu lembro que eu fiz um levantamento no intervalo de 36 meses, eu fiz o seguinte estudo, se as minhas vacas parissem em fevereiro, comparado com as minhas vacas parirem em outubro, o que dava mais dinheiro? Se eu tivesse todas as minhas vacas parindo em fevereiro, se eu tivesse todas as minhas vacas parindo em outubro, o que você acha que dá mais Em dinheiro? outras palavras, se as vacas parem em fevereiro, vão dar leite a maior parte do tempo na seca. Se ela para em outubro, ela vai dar leite a maior parte do tempo nas águas. Parindo na seca. Ela dá pico de produção a hora que o preço está mais alto, entendeu?
Então, Na pique da seca também a comida é mais cara, né? então ou seja, essa que é o questionamento, né? É. Foi esse que foi o estudo. então, mas e o grão tá mais barato porque tá colhendo. Entendeu? Então, ou seja, o cara tende a ter uma margem maior. Depende, obviamente Mas depende do sistema dele. Se ele tem dá um mais sistema, grão, né? se ele tem um sistema extrativista, a realidade é outra. Ele precisa fazer a vaca dele parir na época das águas, né? Sim, sim. Agora, se ele tem um sistema intensivo e ele fazer o animal parir, ele organizar o animal para parir na entre-safra, para ele é melhor. Então, conhecer da escassez dá resultado tangível. Né? Dá resultado tangível. Quer um outro exemplo prático pra gente trazer pro produtor nosso? Ó, tô vendendo umas novilhas. Eu só tenho essas 3 aqui. Eu só tenho essas 5. Você vai levar ou não vai? E pode ser verdade, não precisa sim. mentir. Sim, sem Mas dúvida. se ele tiver um gado de qualidade, não, se tem só essas 3 ou só essas 5, eu vou comprar de uma vez, porque senão eu vou ficar O sem. conceito de escassez, ele funciona demais. Eu tenho certeza que funciona. Né? Mas quando é uma compra que é perene, que é sempre, ou seja, todo mês o cara está comprando, é um produto que todo mês compra, ela tem que ser falada a verdade. Não adianta falar Tá, mas mentira. Além de não falar mentira, a gente tem que entender que escassez não é só a falta. Às vezes também é o contrário, é o excesso. Né? Que no caso da vaca aí, ele funciona perfeitamente no inverso. Então, que momento que eu vou entregar meu leite? Eu vou entregar meu leite quando tem muito leite ou eu vou entregar meu leite quando eu tenho pouco leite? Uhum. Né? O grão, eu vou comprar meu grão na hora que tem muito grão ou vou comprar meu grão na hora que tem pouco grão? Que vai precificar e que vai influenciar toda a tomada de decisão dentro do meu sistema. Então, como é que eu estou entendendo isso dentro do meu sistema? Eu estou olhando para a hora que tem escassez e para a hora que tem muita oferta? Ou não? Se eu não entendo esses gráficos, né, de subida e de descida, eu não tomo a decisão. A discussão da escassez no agro, ela é mais inteligente porque até essa sazonalidade, né? Então, assim, ela é até mais inteligente do que no mercado. Sim, sem dúvida. Da forma tem geral. épocas que falta mesmo, né? Sim. E é natural faltar. E a gente tem que entender isso. Tem que Quando entender. é que falta? Quando Para que poder falta? puxar o gatilho. Exatamente. Para puxar o gatilho, para usar na negociação. Até acho que às vezes tem um argumento para usar um produtor de leite mais tecnificado, que normalmente inverte a curva, né? E ele consegue produzir mais leite na época da seca do que na época das águas. É um argumento, às vezes, para utilizar com laticínio, concorda comigo? Perfeito. Olha, eu entrego mais leite para você na época que você mais precisa de leite. Quando a escassez para você faz bem no sentido do preço que você vende o produto. Querendo ou não, trazendo para persuasão e negociação para o produtor de leite, é uma forma que você tem de falar, desde que você tenha um volume bacana também, né? Você falar que vai entregar 20 litros na época da seca e 5 litros na época das águas, eu acredito que essa escassez não vai fazer tanta diferença, Escassez, pessoal, para deixar todo mundo alinhado. Mostrar para outra pessoa que aquilo lá pode faltar e por isso ela deve colocar em prática, comprar ou fazer acontecer logo. Resumindo, é isso. Bora pro próximo. Linguagem corporal. Como é que a gente vai usar isso nesse na mundo persuasão? do TikTok? É mostrar confiança, né? Samuel, José, ó, aqui, ó, essa mãozinha, TikTok. Tá, e aí a gente pode puxar um nome bonito, né, da linguagem corporal, o rapport, né, doutor Daniel? Diz que é isso aí, diz que é esse nome aí mesmo. E linguagem corporal é muito interessante, né? Quando eu fiz aula de negociação, o meu professor falava isso, falava assim, a boca fala, o corpo berra. E é muito por conta disso. O jeito com que você fala, uma coisa é você falar, outra coisa é você entonar e usar o corpo para isso. E você utiliza isso dependendo do que você quer. Utilizar isso de uma forma bem fácil, bem tangível. Vamos colocar assim, uma pessoa que ela quer botar a opinião dela na mesa para fazer acontecer e ela levanta a voz. Automaticamente o levantar a voz é uma estratégia corporal de tentar impor o seu argumento dentro de uma discussão. Então, é uma forma de persuasão. Boa ou má, aí eu deixo para vocês decidirem. Mas é uma forma. Eu acho que isso é muito complexo, né? Primeiro a pessoa tem que mostrar confiança. Mas como a outra pessoa recebe
que é complicado, né? Então, eu acho Sim. que assim, você tem que perceber o jeito da outra pessoa. Eu acho mais importante do que a gente demonstrar, você tem que perceber o jeito da outra pessoa, Ele da voltou quem em você... antecipação. Vamos Voltou tentar em relembrar. antecipação. do jeito que a pessoa, do jeito que a pessoa recebe aquilo lá. Entendeu? Porque, pô, você vai lá, igual você citou o exemplo. Você vai lá, fala mais alto. E se o cara é mais retraído? Entendeu? Se o cara é mais tímido, coisa assim, ele não vai se sentir ameaçado demais. Eu, Então- eu quis só exemplificar, assim, ilustrar para quem está Sim, escutando a gente. Mas, de fato, você pega uma pessoa retraída, pode ser que ela Eu- faça por medo ou ela não aceite porque ela não gostou do jeito que você Eu falou. acho que É uma técnica do pastor, por exemplo, que você falou, pra gente poder. É. É uma pessoa que vai mudando o tom de voz, oscilando o tom de voz ali. Uma para manter a atenção das pessoas e outra para poder passar a autoridade mesmo, transmitir aquela autoridade e convencer mesmo Isso. de que o uso da linguagem é um espetáculo, né? O trabalho que um pastor faz de convencimento, de transformação. Você pegar um coach hoje, o cara ele precisa de dar um espetáculo, ele precisa de conversar com o corpo, de mudar o tom de voz, Velocidade velocidade, da andar, palavra. né? Isso a gente vê. Vocês já assistiram a apresentação do cara que fica do lado do PowerPoint só passando e do cara que fica andando, interagindo com a Da com a camada. galera? É Olha, outra coisa, com diferente. certeza. Mas depende, né? Assim, você tem a persuasão do cara que fala para público, ou seja, fala para 100 pessoas, há um padrão, eu acho. Eu acho que é um padrão, porque na média as pessoas gostam daquilo, gostam do cara que sabe, mas você vai achar A uma massa outra. comporta de um jeito Isso, diferente do indivíduo, exato, exato. Então a massa comporta dessa. Gostei. Não, Muito repete fazendo um favor aí, porque isso aí a gente vai ter que escrever ali na placa nossa aqui do A podcast. massa comporta diferentemente do indivíduo. Então, mas falando especificamente do cara que está na lida com a fazenda para convencer o produtor alguma coisa, ele tem que entender muito a linguagem corporal do produtor. Claro. De quem ele está se relacionando. É muito mais importante que a sua. Então você tem que entender a dele, conseguir sacar, né, algumas situações do produtor para ele tomar algumas decisões. Eu acho importante dividir com o pessoal, né, uma vez, né, em homenagem ao Elivelto, a gente está falando aqui hoje sobre persuasão. Essas técnicas de negociação mostram pra gente que quanto mais próximo da linguagem corporal da pessoa que você está negociando, mais você se aproxima disso, isso é o rapport, né? Quanto mais você entra em sintonia que o cara faz, usa do palavreado que ele utiliza, usa das movimentações que ele utiliza, às vezes até proximidade do sotaque que a pessoa utiliza, mais você consegue extrair dela aquilo que você queria na negociação. Né? Mais você consegue convencer. É meio que, digamos assim, pessoal, se você imita a pessoa que você está conversando com ela, você consegue convencer ela com mais facilidade. Eu acho que você tem que Isso é entrar técnica. numa sinergia com a pessoa, sabe? Você vai indo, você vai ganhando confiança. Na hora que você entra com aquela sinergia, isso é a melhor coisa do mundo. Porque o cara confia muito em você, você confia muito nele, a relação é bacana, vocês conversam a mesma língua, conversam a mesma situação, tem a mesma confiança um no outro. Então, na hora que você chega nesse ponto, é a melhor coisa do mundo. Agora, até chegar nesse ponto, você tem algumas Minha esposa fala comigo barreiras. que quando eu vou em fazenda, ela tem 3 motivos para saber que eu fui. 1, eu chego em casa mais feliz. 2, eu chego em casa fedendo. Esse é o mais... 3, eu chego em casa com sotaque caipira do último grau. Ela fala assim, você tava na roça, certeza. Mas esse negócio do rapport é interessante, mas deixar muito bem claro. Às vezes quem está escutando a gente fala assim, então se eu imitar a pessoa que eu estou conversando, às vezes vai dar certo. Não pode forçar, né? Se cara? ficar uma coisa teatral, dá o efeito pior. contrário, né? Tipo assim, ele tá me chamando de idiota e tá me imitando por causa disso. Exato. É uma técnica, assim, uma faca de 2 gumes, entendeu? Você anda Por no isso fio que- da navalha. É entre convencer e perder a pessoa. Daniel, é por isso que tem que entender muito, né? Você tem que Sim. entender muito o próximo, o seu cliente, com quem você se relaciona. Tentar entender, né? Com certeza. E respondendo, o Elivelto, quando fez a provocação da gente tratar esse tema, né, ele falou um pouco disso não só por áudio, mas conversou comigo ao telefone, e ele perguntou assim, como é que você consegue fazer isso? Né? Uma das coisas que eu não sei explicar, mas toda vez que eu termino uma palestra para produtor, eu termino um treinamento para produtor, o pessoal fala assim, eu gosto de você porque você fala a língua do produtor rural.
Então eu acho que essa história da linguagem corporal, aí de você estar próximo da pessoa, entrar em sintonia com que nível de pessoa que você está conversando, né? Se você está falando com o produtor rural, você está falando com o professor da universidade. A gente fala muito disso na revista, né, Josnei? A gente foi exigente aqui na Força Leiteira de falar assim, ó, eu preciso de adaptar a linguagem da Força Leiteira para o produtor de leite. Se o professor da UFLA, da Universidade aqui de Lavras, se ele ler a revista e ele achar que a linguagem que está sendo utilizada lá está pobre, que tem que ser uma linguagem científica, é problema dele. Não tá nem aí porque ele pensa. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Se ele achar que deu errado, deu certo. Mas é isso. Vamos lá, vamos pro próximo ponto. Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu sou o Isso é sério, o isso não é engraçado. responsável. Não, mas pode ser. Pode ser sério e engraçado, Isso. vai. Mas eu sou o responsável pelo conteúdo da nossa revista Força Leiteira. E eu acho Não só interessante. pela chave do cofre. Não só pela chave do cofre. Esse é meu bico, é minha renda extra. Que inclusive a última edição ficou muito boa. Teve muita boa, né? Teve uma matéria de capa incrível, Leandro. Você quer comentar sobre isso? Não, já foi tema de um outro podcast. Né? Já foi o tema de outro podcast. Mas só para quem não sabe, o Leandro escreveu a matéria de capa com muita honra, da Força Leiteira. Com muita honra, fui convidado por essas feras aí da Cia do Leite. E assim, você criou um problema para você mesmo, né? Que agora você vai ser convidado mais vezes. Colunista. Colunista. Pagando bem que mal tem. Mas voltando na revista, eu acho muito interessante, porque dependendo da pessoa que eu peço um artigo, e aí eu comento, olha, a nossa revista, ela é para uma linguagem simples, eu quero a coisa mais simples que tem para o produtor entender uma coisa que é dele. E tem muita gente que começa a escrever e quando eu vejo o texto, eu percebo que a pessoa está mais interessada em fazer um texto rebuscado, com linguagem, sabe, mais alta assim, não para o outro entender, mas para ele se sentir importante. É dança do acasalamento mesmo. É tipo a estratégia de advogado, né? Para mostrar que o advogado é melhor que o outro, eles têm que falar cada vez mais difícil. E isso aí é declarado entre eles. Não estou falando um negócio que não é isso não é zoação. É uma necessidade do setor mesmo. É a dança do acasalamento. Faz parte do jogo, a dança do acasalamento. Mas eu acho muito interessante, porque a gente volta no tema de persuasão quando eu falo de um artigo desse, e acontece exatamente isso. Qual que é a intenção que você tem com o artigo? Não é que a outra pessoa entenda o que você falou? Você não está tentando convencer a outra pessoa daquela ideia que você escreveu no artigo? Você não tem como fazer isso se você não fala de um jeito que a pessoa entende, de um jeito que é normal para ela, de um jeito próximo ao jeito dela. É um rapport que você vem através de um texto, que às vezes não é uma linguagem corporal, mas querendo ou não é uma forma que você escreve que na mente de quem escuta, que quem lê, ela funciona tipo assim, não, isso aqui tá falando o que eu tenho, a minha vida. A pessoa aqui, ó, quando ele fala que tá faltando... identificação, né? É identificação. Quando a pessoa fala assim, olha, nossa, eu não anoto nada, realmente eu não sei nem quantos litros minha vaca tá dando. E você escreve isso, ele consegue entender aquilo dentro da fazenda dele. E ele fala assim, olha, tem alguém me vigiando. Não é? Mas não é que tá vigiando, é porque realmente acontece para todo mundo. Mas é uma forma escrita. Eu queria falar isso para vocês porque eu percebo isso direto. E é uma coisa que eu acho muito interessante. Abra seu coração, Samuel. Solta a próxima. Sobe mais um degrau na escada. A próxima é flexibilidade. Isso é um exercício físico? Bem próximo, porque às vezes a pessoa que tem dificuldade de escrever bacana lá na Força Leiteira é porque ela não tem flexibilidade. Então você precisa... Para ter flexibilidade, precisa ter muito conhecimento. Exato. Porque para dar opção... nós estamos para dar opção que dá resultado, tem que ter muito conhecimento. Nós chegando aqui no final da lista, né, das técnicas, a gente começa a perceber que elas vão se misturando. Né? Uma começa a ficar amarrada na outra cada vez mais. Isso. Então, a prova social, a linguagem corporal, ou o rapport como um todo, o conhecimento, e tudo vai se misturando. Você tem que ser flexível. Como é que eu sou flexível? Porque eu tenho conhecimento, porque eu sei administrar a linguagem corporal, estou avaliando o que está acontecendo, e aí a coisa... Você fala uma coisa que às vezes não desce muito bem do outro lado, aí você tenta voltar atrás. Nossa, eu passei uma situação dessa com o Ronaldo, lá em Varginha, onde estávamos nós dois de um lado da mesa e 3 pessoas extremamente importantes. Eu usei técnicos de convencimento nada convencionais. O que você arrumou lá?
Xinguei os caras tudo. Ô, Leandro, o sujeito do outro lado da mesa, grande. Um cara grande, assim, de pelo menos 1,85 m, bem largo, devia pesar uns 120 quilos. Do outro lado da mesa, o E Ronaldo, ele era a autoridade. ele era a autoridade máxima da sala. E o Ronaldo, nesses gigantescos 1,5 m. 60 e poucos. O Ronaldo compra carro mais barato. Ele pega desconto de anão. Aponta o dedo na cara do sujeito e fala: vocês são uma tartaruga. Vocês são ruins de serviço demais. Esse homem foi ficando vermelho. Vocês acham que Nervoso. vocês têm a grande parte do mercado que vocês trabalham, que vocês são bons de serviço, vocês são ruins de serviço demais, vocês só tem pra perder. Daqui para frente, vocês só vão diminuir de tamanho, não sei o que mais lá. Mas eu concorrente, eu pintei com o cara. Antecipação. E aí, assim, o resultado, né? Foi a técnica de convencimento nada convencional, né? Nada convencional. O que aconteceu? Ele teve que se articular para poder Provar. entrar no jogo com a gente e provar que o negócio dele podia funcionar. Só que no final das contas ele teve que admitir. Eu tenho que admitir, nós estamos muito ruins de serviço. Falou? Então foi Ele bom, teve que convenceu. admitir. Convencemos. Mas E não puxou- façam isso em casa. Exatamente. E a gente, assim, acabou que a gente saiu de lá, assim, com alguns contatos que a gente precisava, saiu de lá com uma abertura com essa pessoa de provar que ele poderia deixar de ser uma tartaruga e ser rápido, e ele ativou nele a necessidade de ajudar a gente com um convênio, um projeto que a gente estava trabalhando junto. Então, assim, foi técnica de convencimento nada convencional essa aí. Mas funcionou. A técnica que Vem não tá funcionando. na sua lista, Samuel, mas a gente podia colocar aqui, né? Técnica de persuasão. Xingue o próximo. Não façam isso. Não faça isso em casa. Não, calma que eu vou chegar em uma que vai ser exatamente o contrário dessa. Vai lá, solta a bomba pra gente aí. Bom, mas na flexibilidade a gente, de qualquer forma, a gente tem que administrar a situação, fazer a leitura a todo momento do que está acontecendo, para utilizar principalmente conhecimento e mudar a forma e as técnicas de persuasão. Vamos para a próxima, que é exatamente o contrário do que o Ronaldo fez. Afeição. Essa você vai ficar quieto então agora, Ronaldo. Você não tem moral pra falar. Não, tá bom, eu vou contar outra. Nós já falamos do Ronaldo, ao contrário. Pronto, pode ir pra próxima. Não, essa que eu contei agora há pouco tempo foi... Vai contar meus podres tudo Não. agora? Não, mas são bons podres. Né? Teve uma outra lá no norte de Minas que foi do mesmo jeito. Nossa, essa foi pior. Essa foi muito pior. Bom, xingamos todo mundo, mas no final das contas foi bom. O Ronaldo tem essa vantagem que ele consegue xingar todo mundo e todo mundo acaba gostando dele, porque xingou. Isso é bacana. Mas, tirando a técnica do Ronaldo, a afeição acontece muito com os técnicos da empresa, né? Eles vão frequentando mensalmente a fazenda e eles criam Um laço mesmo. um laço familiar com as propriedades que eles atendem. Então nós temos técnico que virou padrinho de casamento, que virou padrinho de filho, esse entrelace... Dorme na fazenda. Isso E os produtores fazem questão que eles durmam na fazenda. Então, assim, e esse negócio da afeição, a pessoa passa a fazer determinada coisa, naquele entrelace das técnicas lá, né? Uhum. Começa lá na reciprocidade, aquilo de forma repetida, nessa reciprocidade repetida vira afeição. Né? O cara passa a gostar de você e fazer determinadas coisas porque ele, de fato, tem uma admiração. Né? Nós temos um consultor na fazenda nossa, que é a consultoria nossa lá para a parte agrícola e a Terras Gerais. E a gente começou basicamente com eles, assim, que é o Felipe. O Felipe é um irmão. Virou um irmão mesmo. Assim, um irmão dorme em casa e tal, e é consultor. Virou um grande amigo, um irmão, sócio também, né? Da Indrone, e é isso, é afeição. O cara conquistou e a gente conquistou um ao outro, né? Eu vejo muito, o mercado hoje muito competitivo, mercado de venda de sal mineral. E eu vejo que
que o pessoal hoje, além de ter essa parte técnica, de ter a reciprocidade e tal, acaba buscando essa afeição com o produtor e o cara não para de comprar daquela pessoa de jeito nenhum mais porque criou afinidade. Estou dando um exemplo, novamente, dando um exemplo na venda, né? Seja a venda de produtos, seja a venda de ideias, precisa de um convencimento e essa afinidade aí ela é fundamental para poder você extrair alguma coisa de alguém. E no contexto da afeição, eu acho que existe também aquela questão da admiração por alguma pessoa. E você pode usar disso, você pode não ser o admirado, mas você pode, às vezes, para tentar um convencimento, quem que aquela pessoa admira? Então vou mostrar para ela que aquela pessoa que ela admira está falando que aquilo que você precisa que ela faça é correto. Né? Então é uma estratégia aí interessante. O cara gosta do balde cheio. Então vamos pegar um vídeo do Walter falando, do Arthur falando, para ele falar, não, então isso aí tem que fazer mesmo. O cara gosta lá do composto, gosta da nutrição, etc. Vamos pegar um vídeo do professor Marcos aqui na UFLA falando sobre que nutrição tem que fazer aquilo mesmo, etc. Que o cara vai ser convencido. E assim por diante, né? Poderia replicar esse exemplo várias vezes. E gosta do vizinho bem sucedido, aí vem os dois, né? Isso já é inveja, né? Mais o exemplo. Isso é inveja, é outra coisa. Não, é admirar mesmo. Que o outro lá tá muito bem sucedido, eu quero chegar um dia ser igual ele, é afeição com a pessoa e ao mesmo tempo você usa como exemplo, né? Mais uma vez, prova social, ele se entrelaçando. Bom, o próximo, coerência. Coerência. Isso é fundamental, né? É que mata aquela história da escassez e do conhecimento, né? Você tem que ter coerência para você falar, vai acabar. Falar a verdade, tem que ter coerência. Vai acabar e acaba mesmo. E acaba. É o que eu falo para os operadores nossos lá e colocar quando o trabalho foi bem feito, e a maior parte das vezes ou seja, a gente falou para comprar, olha, compra que a gente está acreditando e tal, e às vezes tem uma negociação na indústria, já subiu, mas a gente tem um voluminho aqui com preço mais baixo. Você compra que o preço já subiu e tal, e compra e sobe, e amanhã sobe, depois da manhã sobe, Então, isso é bom demais, né? Porque subiu assim, ou seja, você mostrou para ele que o trabalho foi bem feito, ou seja, ele comprou, por exemplo, na escassez e realmente teve a escassez. Então, você tem que ter coerência, verdade no que você fala. Você sabe técnica que eu já fiz na época que eu vendia semi? Eu cheguei algumas vezes pro produtor e mandei ele comprar o semi do concorrente. Mas eu quero isso assim. Não, isso aí eu não tenho. Isso aí você compra do fulano de tal, que ele tem, o cara é gente boa e pode comprar dele e tal. O que eu percebi que acontecia quando eu fazia isso? Quando eu voltava e eu falava assim, compra esse touro aqui agora, porque esse aqui é bom. Mas não sei o que lá e tal. E esse outro aqui? Nesse caso, esse aqui meu é bom. Eu nunca perdi uma venda por causa disso. E aí tá naquela coisa de ganhar confiança Você do cria cliente, confiança, porque se você chegou ao ponto de falar para ele comprar do concorrente, é porque realmente você está falando a verdade. Isso. Para você, pelo menos. Você está sendo coerente. Coerente, usando conhecimento, autoridade. Tá tudo, de novo, mais uma vez. Tudo interligado. Você entrar numa situação de sinergia com o cliente grande. Isso é Convencer agora, negociar. Né? Agora, uma coisa, é muito difícil a gente chegar nesse ponto, né? Você tem que fazer isso tudo, vai ganhando. Não é de um dia para você não vai varar a chave e você vai ganhar a confiança total do cliente, mesmo fazendo todas essas técnicas. Esse demora um tempo. Mas para perder, é uma vírgula. Então tem que tomar muito cuidado. Porque muita gente fala, esse cliente aqui já é meu, eu posso colocar um preço mais alto. Esse cliente aqui já é meu, eu posso entubar ele um produto X, ou um negócio X, ou um negócio Y. Não pode. Porque o custo de aquisição de cliente é muito mais caro do que o cliente já na base, você vender para ele, enfim. Então, você o de aquisição é caro, o de recuperação é mais caro. É muito mais caro do que a aquisição. Recuperação é muito mais caro do que a de aquisição. O melhor custo que tem é o cliente já na base. Então, não faz bobagem com o cliente na base. Ele, inclusive, serve de exemplo, como a gente falou aqui, para negociações com outros clientes. É isso aí. Vencemos as 10? Faltou só uma. Comunicação afetiva. Como que eu vou comunicar com
Como que eu chego para comunicar com o meu cliente? Ó, igual eu cheguei com o colega lá em Não, isso Martim. Não, mas Dois não- pés no peito dele. Meu amor, é assim que é comunicação Não afetiva? necessariamente meu amor, né? Não, Mas tem uma comunicação lindão. séria. Não sei se é tanto desse ponto essa comunicação afetiva, não, sabe? Mas é a forma como você vai aproximar dele sem ser de forma agressiva. Eu vou dar exemplo. Vai lá. Eu conheço um comprador de leite do Laticínio que foi convocado por um tanque comunitário para poder ir lá no tanque comunitário para resolver um problema com o assunto era preço de leite. Ele chegou na reunião, abraça um, como é que tá sua filha, não sei o que mais lá e tal, sua esposa já fez cirurgia, abraça o outro, e a conversa vai, conversa vem, e arrebanhando a turma, vem pra sombra, o pessoal sai do sol, vem cá, não sei o que, deu a mão pra todo mundo, fez uma oração, fez a pregação dele, explicou tudo pra todo mundo, conversa vai, conversa vem, abraçou todo mundo, foi embora, não entrou no assunto preço do leite, ele foi embora sem entrar no assunto, né? Então pensa no mágico da comunicação afetiva ali, né? De estar próximo das pessoas a ponto de conseguir nem debater o assunto. Aí você fala assim, não, o cara enganou o pessoal lá. Fato passado lá, não importa quem é a pessoa e tal. Eu tive a oportunidade de conhecer o cidadão. É um mágico da hipnose, não é nem da negociação, não. Esse aí é o mágico da hipnose. E é o cara assim, que tem o dom dessa comunicação afetiva, de pegar na pessoa e de abraçar e não sei o que, e contar caso, e de falar falar assim, falar palavras ali que mostra que ele tem a proximidade mesmo com a pessoa, né? E você Gente sabe, madura, você né? sabe de... pode falar. Ligar no dia do aniversário. E não só dele. Da esposa, da filha, do cachorro. Qual que é o nome do cachorro? Isso. O que está acontecendo? Isso. Você dizer que você se importa com o cliente. Isso é uma coisa que traz uma sensação de importância para quem está recebendo aquela comunicação. E E pra tem gente que é outra coisa. casado, a gente exercita muito isso. Né? Eu caio nessa direto. A gente estava até conversando, tem um botequinho aqui que a gente costuma ir lá e tal, o cara sabe meu nome, sabe a cerveja que eu gosto. Me fala o dia que vai ter o tiragosto, que é língua, eu gosto muito de língua com angu. Falou, ó, Daniel, dia tal vai ter língua com angu, não deixa de vir não, que eu sei que você gosta. Eu fico encantado, eu caio nessa direto. Falei, Mas eu quero ir você lá. sabe que eu acho que é interessante a gente saber estar com o cliente sem falar de negócio. Sim. Estar com o fornecedor sem falar de negócio. Várias viagens que eu faço, todo ano eu visito vários fornecedores, a gente não fala nada de negócio. Absolutamente nada de negócio. Chega lá, senta, às vezes fala alguma coisinha, mas não fala especificamente do que a gente se trata. Fala de negócios aleatórios. Você não ser interesseiro, né? Você vai lá tomar uma sensação de cerveja com interesseiro. ele e realmente a gente gosta de fazer isso, sabe? E é bacana, né? Eu, por exemplo, semana que vem eu estou em Goiás, Rio Verde, vou tomar uma cerveja com o Valtim, com o Israel lá da Comigo, e vou só tomar cerveja. Até 3 horas da manhã, mas vou tomar cerveja na quarta-feira, tomar cerveja, porque depois eu volto para lá de ressaca. Rezemos pela quinta, né? Rezemos pela quinta. E aí Isso é o uma editor armadilha da no meio vida... semana. É uma armadilha, mas é uma armadilha que tem que ser feita, e é bom isso, né? É bom. E eu gosto de estar com as pessoas, com o fornecedor, com o cliente, é muito bom. É um laço de É um amizade. laço, é um né? laço, é um Eu laço. voltei aqui, eu acho que no primeiro podcast, e o editor da vida, como é que fica nessa história? Não, mas aí você não bebe vodka, Aí você não bebe vodka? só bebe cerveja. Entendi, aí não tem problema. Não, né? não tem Aí problema. o editor fica de férias. O problema é a vodka, né? Não E faça vocês que gostam de falar sobre o assunto persuasão, que parecia ser um assunto superficial, eu preciso alertá-los que vocês acabam de completar 2 horas de tarefa. Né? Foi 2 horas? Não foi, não foi? Jovem. Nossa, a gente tava numa canseira danada Nossa hoje. senhora, o que é isso? Falta poucos minutos para completarmos 2 horas. A gente tava... Então, Todo mundo trabalha o dia inteiro e muito. A gente chegou aqui e falou, nossa, vamos gravar um podcast, mas mas é bom, todo né? mundo muito cansado. E foi bom, né? Foi, e hoje tinha tudo pra dar errado, né? Faltou câmera, o problema na estrada é a câmera vindo, e um não vai, e um monte de coisa, Não mas sabia se a bateria estava se a carregada. bateria tava carregada. Mas a gente deixou pro último tópico, porque o primeiro foi alguns produtos
que os vendedores, enfim, as pessoas tentam convencer os produtores de usar. O segundo tópico foi das técnicas, de como fazer os produtores entenderem que esse produto é importante, ou seja, as técnicas de persuasão. E o terceiro ponto que a gente tinha falado são os produtos que muitos oferecem e não têm utilidade nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Os produtos E aí? mágicos, né? Os produtos mágicos. Infelizmente, nós temos vários aí no mercado. E a gente vê algumas situações que deixam a gente muito triste. Porque o produtor ele foi convencido, porque aquela pessoa usou todas as técnicas de persuasão muito bem usadas, conseguiu convencer o produtor de que aquilo realmente ia resolver o problema dele. E depois que ele já assinou o pedido, já está com o boleto em cima da mesa dele, que o vendedor foi embora, ele falou assim, não, eu não perguntei para o meu técnico. E passa a mão no telefone e fala assim, ô Samuel, tal produto assim, é bom? A pergunta é, você já comprou? E normalmente a resposta é, já. Como é que eu faço para usar agora? Isso dá tristeza demais. Mas deixa eu te perguntar, vocês acham que o vendedor que vendeu esse produto, ele tem durabilidade no mercado? Não. A maior parte das vezes é o cara que ele vem de longe, ele pega uma caminhonete grande, bonita, toda adesivada, enche a caçamba dela de produto e vem fazer a venda. Faz uma venda extremamente cara e some. E às vezes ainda fala, se não der resultado, você pode ficar tranquilo, eu não vou te cobrar. Mentira pura. E isso a gente vê acontecendo regularmente. E a gente avisa, pelo amor de Deus, não faz isso não. Compra na loja, que você tem onde reclamar, que você pode ter escuta certeza o que você vai ter consultor, né? Escuta, pergunta. No dia da gravação desse podcast aqui, saiu uma divulgação de uma operação que pegou uma amostra de uma fraude de sabão em pó. Vídeo defensivo que pegaram, parece que no Paraguai. Defensivo. Uma amostra de uma fraude aí em sabão em pó. São muitas toneladas. Então, assim, a gente tem de fato produtos que não funcionam. Exemplo. Eu tenho um saquinho de sal milagroso de 1 quilo que ele tem... Eu vi um que estava escrito que tinha doramectina, inclusive com a marca. Falava a marca, no sal para o animal lamber. E 1 quilo você diluía, 1 quilo dessa molécula, você ia diluir ele em 25 quilos de sal. Se você botar 1 quilo de uma molécula dessa em 25 quilos de sal e não desnaturar a molécula, não deformar ela, não sei o que mais que deforma, entendeu? Não, impossível de funcionar. Eu já vi saquinho de mineral para diluir no sal mineral. Esse eu achei mais incrível, entendeu? É vender esquimó para gelo mesmo, é gelo para esquimó, vender gelo para esquimó mesmo. Eu já vi no caso de nutrição animal, muita gente vendendo resíduo e falando que tinha 46% de proteína e tal, e resíduo. E o produtor cai nessa. Então, eu acho assim... Então, o que não funciona, e a gente tem a questão de, às vezes, alocar o produto no lugar errado. Acho que são dois problemas diferentes, né? Às vezes o produto, de fato, tem uma funcionalidade correta, e às vezes o produto é alocado no lugar errado ou vendido com falsas promessas, né? Eu assisti uma palestra de um cara uma vez sobre pré-biótico. Ele falou que o pré-biótico dele resolveu o problema de casco, de mastite e de reprodução. Tirava uma olhada também? Os 3 principais problemas de descarte de vaca no leite hoje, 10 gramas por vaca dia estava resolvido. Cara, não dá para acreditar, é muito milagre, entendeu? Não dá para acreditar. E aí, assim, e você coloca isso fora de contexto, exemplo, como é que está a situação de piso, onde esses animais estão ficando? Como é que está a alimentação desses animais para a gente poder falar da reprodução desses animais? Entendeu? Então, ou seja, 10 gramas de qualquer coisa vai substituir até o que a vaca come, porque você não botou isso na pauta, você falou que os 10 gramas resolve. Entendeu? Então, ou seja, às vezes o produto talvez é mal alocado ou é mal vendido, ou se levanta uma expectativa muito grande, às vezes o produto é bom.
mas ele se levanta uma expectativa muito grande em cima de uma coisa que ele não entrega, né? Aí, Então seria o caso do produtor. Quando, para se defender disso, quando a esmola demais, o Santos confia. não tem dúvida. Ah, com certeza. E assim, talvez o produtor comprar de quem transmita confiança, né? Para o vendedor. Não compra, acessa alguém de confiança primeiro e discute sobre as experiências desse item que está prometendo muito, entendeu? Não compra. Mas para o vendedor se convencer, ele tem essas 10 técnicas, são 10? São 10. 10 técnicas são fundamentais. É falar a verdade, né, para o produtor e transmitir confiança. E não acreditar em bobagem, né? Vamos ir chegando mais ou menos pro final? É isso Eu aí. acho que já tá podendo, porque a gente tá Você lembra passando daquela daquela aula de Vamos forragem, Daniel? Eu Onde lembro. a prosa tá boa, mas nós vamos chegar lá. Deixa eu contar mais essa do Ronaldo, que essa foi um dos dias incríveis. A gente na faculdade, quem não sabe, a gente formou junto, na mesma sala, a gente estudava. E ele estava na aula de forragicultura. E lá na UFLA tem o cantinho lá das forrageiras, né? E aí nesse canto das forrageiras, um sol danado, meio-dia, aquele sol na careca da gente lá, e a gente naquele desconforto, e o produtor e o professor falando que o capim é isso, o capim é aquilo, e a gente aceitando ainda, enquanto ele estava falando do capim. De repente ele falou do bobó de camarão. Porque bobó de camarão é muito bom, e começou a falar das comidas dele meio-dia antes do almoço, no sol quente. Merda. Aí o Ronaldo não aguentou, ele falou assim: ô professor, você não leva mal não, a prosa tá boa, mas nós vamos chegar ali, viu? O professor olhou meio assim, sem saber o que estava acontecendo, e todo mundo começou a despedir dele e acabou a aula. E assim Isso é foi real, O feito. Ronaldo cara, puxou deu um finish rindo. Deu, exatamente. Então a prosa tá boa, mas eu acho que já tá na hora da gente chegar ali, Já. tomando Vamos aquele lá. leitinho de sempre, não é verdade? Vocês me fizeram gostar de leite puro por causa do podcast. Turma, mensagem final? Use as técnicas de persuasão comedidamente e para o bem. Tanto para negociar para comprar como para vender. Com certeza. Não é isso? É isso. Seja prudente, transmita confiança, não faça essas loucuras igual o nosso amigo Ronaldo de xingar. Isso é uma técnica dele. Técnicas de persuasão poucos tradicionais. Daria certo na Rússia, E- talvez. ev- Na Rússia daria certíssimo. mas eventualmente funciona, né? Dessas aí, às vezes o que acontece? Às vezes a gente é desafiado, você está sendo atendido e é desafiado com mau atendimento. E essa técnica de expor aquela pessoa que está te atendendo mal a uma situação desconfortável pode levar ela a reagir melhor. E de vez em quando a gente usa essa técnica de Entendi. convencimento. Deve ser isso. Então, Bom, pessoal, eu gostei muito da prosa de hoje aí. Queria agradecer o Elivelto pela proposta, né? Elivelto foi feliz aí na proposta do tema. Agradecer ele aí e sugerir aos nossos ouvintes que tragam aí esses temas, né, que são relevantes para vocês, para que a gente possa debater aqui. Gostei muito do podcast de hoje, gostaria de agradecer vocês, lembrar a todo mundo, se inscreva no nosso canal, comenta, interage lá, porque isso ajuda muito a gente a divulgar esse canal que vai levar muita informação para os produtores. Agradecendo todo mundo, vocês também, lembrando, quem encontrar a gente, segue lá nas nossas redes sociais, @ForçaLeiteira, nosso Mamíferos Podcast, JPA Agro. isso. @JPAagro. Segue a gente lá. E o meu Instagram é leandro.avelar.jpa. Ronaldo Cido Leite, minúsculo, tudo junto. @DanielBCLR e @Samuel.cia do leite. Minúsculo, tudo junto. Tamo junto, até a próxima, mamíferos. até mais.